Bora, fiel, se liga no que o Neto falou sobre o impeachment do Augusto Melo e toda essa situação política do Corinthians. Esse corte tá muito bom. E ele falou que tinha uma ata do Corinthians também, que a arena ia ser paga com 350 milhões. Ele que falou tudo agora nesse vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal. E também tem jogo de hoje, Corinthians e Juventude fora de casa. Jogo difícil, porém dá pra vencer. Deixa seu palpite nos comentários. Deixa seu like, se inscreva no canal. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Mas André Sanches, Duílio, Mário Góbio, Roberto de Andrade, Dua Lipe, são 7 presidentes que fizeram de uma instituição incrível como a do Corinthians. Vamos lá, só para deixar bem claro. Quando o Corinthians ganhou os 2 jogos do Palmeiras, o que mais falou-se nesse país aqui? Ou nós aqui de São Paulo, vai. Corinthians ganha do Palmeiras com falta de jogadores, falta de dinheiro, impeachment. Só deu o Corinthians. Aqui está o Dr. Calil, que é um cara que eu gosto. Gente boa, um baita médico. Dos 3 ali, eu gosto do André Negão, pra vocês terem ideia. Tipo, é muito louco. Se quisesse entrar na minha casa aí, só o André Negão. Né? Esse cara aqui, onde está esse cara? Ninguém sabe. O Andrés, esse cara era para ser um dos maiores presidentes da história do Brasil. Um dos caras... Olha o que esse cara fez com o Corinthians. E aí, administrativamente falando... Não estou dizendo que é ladrão, que é vagabundo, não é nada disso, muito pelo contrário. Olha o que ele entrou com 100 milhões, deixaram 2 bilhões e 600. Quem deixou 2 bilhões e 600? O que mais deixou foi ele. Aí vem ele. Quem menos deixou foi o Roberto. Na transição, quem menos deu diferença foi o Roberto. Foi o Roberto de Andrade. Entendeu? Então, não é só essa foto aí, gente. Tem outras fotos. Isso. O doutor Calil não deveria nem estar aí, porque ele nunca foi presidente. E é uma ótima pessoa, diga-se de passagem. É meu amigo. Há muito tempo que eu não falo, mas... Era uma campanha do sangue. Isso. Essa aí é a campanha do sangue. Não tem nada a ver essa foto. O doutor Calil não deveria estar ali na foto, mas tudo bem. Né? Mas deixa que os caras metem o pau em mim depois, liga. Né? Não é quem fez. Mas a matéria foi maravilhosa. Foi muito bem elucidada. Então, se você pega isso aqui... E aí deveria ter colocado o Dua Lipe também. Não é porque ele morreu, não, irmão. Foram 11 anos. Só o Dua Lipe deixou 100 milhões de dívida. Alberto Dua Lipe, que era diretor, são 14 anos. Olha o que essas pessoas fizeram para o Corinthians. Uma instituição, que todo dia enxuga gelo, que todo dia tem os problemas. Aí, é muito louco isso. Aí eu contrato o Memphis, contrato o Carrilho, contrato o Garro, contrato o Hugo, contrato o Félix Torres, mando embora todos os treinadores, faço tudo, faço o escambau administrativamente falando. E aí o cartão corporativo é só um amendoim do iceberg que tem. Tá certo que eu falei? Iceberg, tá certo, né? Certo. É um amendoim. É um amendoinzinho, sabe o amendoinzinho? Mas do amendoinzinho, talvez, você não chega no iceberg. Você chega no amendoim. Porque todos eles sabem o que eles fizeram. Por uma instituição que leva 40 mil torcedor, que tá toda hora, não sei o quê, papapá, ficou 6 anos sem ganhar um título, ganhou um título. Olha que você, Augusto, você ganhou o título depois de 6 anos. Você conseguiu democraticamente, Augusto, na primeira eleição quase tirar. Foram 100 votos vitalícios. Na segunda você deu um chocolate. Mas por que você deu? Porque o Andrés já tinha o compromisso com o Mário Góbi, com o Roberto de Andrade e também com o Duílio e com o André Negão, porque não tinha outro. Então, quando colocou o André Negão, foi aonde você ganhou a eleição, porque ele teve os 1.400 votos, que todos vão ter. Dessa renovação e transparência. Talvez agora, menos. Mas os 1.400 votos, todos eles tiveram. Porque eles têm essa bancada, né, que acabou com o Corinthians e que determinou que o Corinthians ficasse nessa situação. É uma situação deplorável administrativamente falando. Mas quem que quis fazer contrato com o Corinthians? Todas as bets. Todas as bets. Todas. Sem exceção, porque eu sei disso. A minha bet, a 7K, queria também. E que é uma baita bet. Pô, veio todas. Todas vieram. Todas, sem exceção. Das grandes, todas quiseram. Quais são as 2 maiores empresas de material esportivo? Nike e Adidas. Adidas ofereceu 1 bilhão. 1 bilhão em 10 anos. A Nike viu que não sei o que, o Osmar Stabile, na visão dele, e que ele é um cara bom,
né? Por enquanto, para mim, é o cara que mais está fazendo as coisas pelo Corinthians. Ele falou, não, eu não posso ir para Adidas, porque no contrato que tem, eu posso ter uma multa lá na frente e que vai arrebentar. Porque o dinheiro da Adidas na mão era maior do que da Nike. Se fosse qualquer outra pessoa daqui, tinha aceitado a Adidas, porque ia pegar 100 milhões na mão. E empurrar a dívida para frente. Isso! Aí o que ele fez? O que ele fez? Pensando, não vou correr esse risco. Juntamente com o Pantaleão, que é o advogado, não vamos correr esse risco, que a melhor coisa para o Corinthians é a permanência da Nike. E que foi feito o contrato. E foi feito um ótimo contrato, diga-se de passagem. Se fosse esses daqui, faria o quê? Eu renovo o contrato para não ser preso, sacou? Que já aconteceu. Então, meu irmão, o que o Osmar Stabile está fazendo, em menos de 2 meses, nenhum deles fizeram. A facial, mas foi também na administração, começou logo. Mas quem que fez? Foi o Osmar Stabile. Mandou mais de 50 jogadores embora, com respeito da divisão de base. Mandou mais de 80 funcionários embora. Cara, é muito louco, funcionário ganhando 20 conto, 18 conto, sem fazer absolutamente nada. Um clube... Para você que está aí ligado, um clube que 42 milhões por mês. Aí eu faço uma conta que eu fiz ontem no apito final. Se você tem uma arrecadação de 1 bilhão e 100 e eu gasto 540, me sobra 460 milhões. Você não recebe o seu salário? Você não recebe o seu? Você não recebe o seu? Você fala assim, pô, eu ganho 50 conto, né? Que é muito dinheiro. Eu gasto 10 aqui de compra, mas não sei o quê. Aí 15 de investimento. Eu gasto mais 10, 15 de imposto. Você tem que botar o imposto. Me sobra 5 conto dos 50. Mas eu tenho investimento, eu tenho imposto. Tá, legal, 5 conto? É legal, eu vou viver. Eu tenho 5 conto para... Não, o Corinthians não. O Corinthians tem 460. Vamos botar 500 milhões no ano. Não sabe onde está. Eu sei. Nós sabemos. Empresário, jogadores, ação trabalhista, comissão, marmita, processo, imposto. Esse dinheiro ele não dilui. Esse dinheiro ele não entra lá porque é uma má administração enorme que esse gelo. Porque aí esses 500 milhões, eu só enxugo o gelo. Eu enxugo o gelo, Tá errado e hoje tem outra bucha. Hoje tem outra, né? Hoje vence. Félix Torres, né? Que não foi pago. São 32 milhões. 36, né? Eu não sei se é 32. Pode tomar um transfer ban se não quitar a dívida com o jogador que foi contratado. E quem que fez a negociação? O Augusto Melo. Isso é do Augusto. Então, peraí. Agora eu tento tirar o cara. Eu sou desonesto com o Félix Torres, porque os caras estão minando o menino lá. Se ele é mau jogador ou não, nós como comentarista, tudo bem, a gente mete um pá. Mas fazer isso com ele, não. Porque o dia que eu quiser falar a verdade, eu vou dizer o que aconteceu na discussão dele. E ele não estava errado. Porque eu sei o que aconteceu. Mas eu não vou falar agora. Agora, quando você vê isso aqui e quando você vê uma matéria dessa, pô, quem que você mais lembra? Eu, como corintiano, cara, eu lembro o Palmeiras. Tudo veio do Palmeiras. Eu tenho o presidente, o Paulo Nobre, faz 2 administrações, pá. Aí eu tenho o Gagliotti, 2, pá. Aí eu tenho o Leila, 2, pá. São 9 anos. 9 anos eu fiz um time. Em 5 anos, ganhar 10 títulos. Cara, por que eu não posso fazer isso? Porque no Palmeiras ninguém rouba. Porque no Palmeiras ninguém desvia dinheiro. Porque no Palmeiras todo mundo paga o imposto. Porque no Palmeiras tá tudo certinho. E ainda esses otários acham ainda que tá em crise. Que crise o Palmeiras, porque perdeu uma classificação da Copa do Brasil, um time que tá há 5 anos, 10 títulos. Isso não é crise. A gente que transforma isso em crise, nós da imprensa. Agora, como administrar isso? Aí é eles que têm que saber. Agora, como administrar isso aqui, meu irmão, não dá menos de 3 gestões. Veloso, da matéria e o que você pensa. Isso eu tenho dito há algum tempo já, que o buraco que o Corinthians se enfiou vai muitos anos, muitas gestões têm que acontecer, gestões honestas, gestões que possam fazer com que o clube não se endivide mais, no mínimo aí umas 4, 5 gestões para que o Corinthians possa se equilibrar de novo. Agora, o que o Augusto fez foi algo que realmente o torcedor estava cansado. O Augusto conseguiu tirar do Corinthians a renovação e transparência que estava há 16 anos.
Isso era algo que o torcedor estava querendo, que o associado estava querendo, e o Augusto, com a sua candidatura 2 vezes seguidas, né? Na segunda ele conseguiu tirar a administração que vinha há muito tempo. Não perca o seu raciocínio, porque vocês vão falando, eu vou matutando aqui. Vamos conversar nós. Dá uma olhada. Desses presidentes aqui e aqueles que são do Core, como é que vocês fizeram força para pagar 1 centavo da dívida do estádio? O que vocês fizeram? Tipo assim, ó, nós vamos ter o fundo. Que fundo? Ó, nós vamos pegar toda... Não tinha fim. Né? O que vocês fizeram? Agora, vamos ver, será que vocês, na casa de vocês, se vocês têm um financiamento, vocês pagam ou não? Como é que um clube que arrecada o que arrecada não tem, num ano, 100 milhões? 10% do que arrecada. 10%. De 1 bilhão, 100 milhões. Tô certo ou tô errado? Correto. Pô, e como é que eu, em 10 anos, eu não guardo 100 milhões para pagar o estádio? E até hoje, quem pagou 47 milhões foi o torcedor. A torcida. Só isso é para todo mundo ser expulso. Só isso, o presidente do conselho já tinha que ter feito uma averiguação. Sabe o que acontece? A gente paga os juros. É os juros do cartão, que é 300%. Nunca use o cartão, o mínimo. Você que está aí em casa, nunca use o cartão mínimo, que vocês vão perder sua casa, vocês vão perder seu carro, vocês vão perder sua dignidade, vocês vão perder sua vida. Não faça isso. Corta o cartão. Os caras ficam dando cartão para vocês, tudo, pega aqui o cartão. Isso aí é como se fosse agiota. Isso é o que eu penso. Eu não sei nem o código do meu cartão, meu irmão. Porque aí você não paga. Aí o que virou o Corinthians? 700 milhões, que na ata, que eu tenho a ata, era 338 milhões o estádio do Corinthians. Aí, com a possibilidade de ser 350, ele dobrou, eu já paguei o estádio de juros. Já. Eu já paguei o estádio. Como é que eu pago o estádio? E vocês todos que dizem que são corintianos, é que eu não posso dar soco nisso aqui. Não, faz isso não. Senão quebra, né? Você. Como é que vocês não pagaram 5% de uma arrecadação de um ano, de várias vezes serem os presidentes? E a renovação e transparência levou o Corinthians para o buraco. E a esperança era o Augusto. E a gente viu o que aconteceu, né? Com 1 ano e meio, ele conseguiu fazer com que o buraco aumentasse ainda mais, teve o impeachment, ele foi tirado e agora sobrou para o Stabile aí tentar consertar um pouco da bagunça que fizeram. E o mais correto possível dos 300 conselheiros é deixar o Osmar Stabile 1 ano e meio aí. Porque se vocês quiserem colocar alguém da Renovação e Transparência ou alguém do Augusto, vocês vão acabar com o meu time. Vocês vão acabar com o clube da minha mãe. Vocês vão acabar com o Corinthians. Deixa o Osmar Stabile 1 ano e meio aí. Souza. O problema, a diferença do Corinthians pro Palmeiras é que, assim, os dirigentes do Corinthians são tudo vaidosos. Chega prometendo um monte de coisa. Vaidoso o que a gente pode falar, né? O que a gente pode falar. Pra não dar processo, né? O ego, o narcisismo, exatamente né? isso. O poder, né? Porque a gente não pode provar que eles roubaram 1 centavo. Eu não posso falar isso. Administrativamente falando, eu posso falar. Vocês administraram mal um clube como esse, né? Não é verdade? Paulo Nobre teve aqui e disse que não tinha dinheiro para pagar energia. Qual presidente que chegou aqui no Corinthians e disse que estava tudo errado? Me fala um. Nenhum. Sempre tinha uma solução. Tem crédito. O Augusto Melo chegou aqui chamando para viver uma aventura. Tem crédito. O Duílio chegou aqui, sentou com a gente. Queria contratar o Cristiano Ronaldo, que estava tudo em dia. E ficou uma semana sem dormir. O André chegou com o papel, falou que voltou, que ia pagar o estádio. Vaidade. Pura vaidade. Poder, sabe? Não tem humildade de dizer a realidade que o clube tá passando. Eu vou fazer essa Chicago. Você tem uma coisa, eu fui conselheiro lá, eu posso falar por mim, Godoy. Eu fui um conselheiro horrível, péssimo. Porque eu não sabia, eu não tinha noção disso aí. Aí eu não vou falar o cara que eu tava junto, porque senão é indelicado. Se quiser falar, eu falo também. Agora, aprovação de conto. Falei, o que é aprovação de conto? Que ninguém mandou nada pra mim. Não, levanta o braço, né? Então eu levantei o braço. Nem sabia o que estava acontecendo. Nem sabia o que estava acontecendo. Então, isso que é ser conselheiro? É isso que eu fui conselheiro, que fui um péssimo conselheiro. Um dos piores. Eu me arrependo disso. Porque eu nem sabia o que eram as contas. Todas as contas foram aprovadas. Não é muito louco? Se um clube que deve 2,5 bilhões, todas as contas foram aprovadas por quem? Pelos próprios conselheiros, que brigam pelo poder. Sim, e aí... Muito louco, cara.
E nós temos um que está lá até hoje, né? Está lá até hoje, comandando as assembleias. E aí, é só o executivo que é culpado? Será que essa troca de favores, de benefícios, não acabou contaminando os órgãos que deveriam fiscalizar os atos administrativos? Você acha que pode o mesmo financeiro, independentemente de quem é, ser financeiro dos 3 últimos presidentes? Com todas essas dívidas? Se você tem um contador que te arrebenta, o que você faz com ele? Você vai para uma outra empresa. Se você tem um síndico no seu prédio que arrebenta, você briga para que possa mudar. Se você tem uma secretária executiva que não paga as coisas que você deveria pagar e você, quando você souber, você já perdeu 500 mil, 1 milhão, 10 milhões por causa das notas que você não pagou. Porque você tira a nota e você não sabe que você tem que pagar imposto, você tem que pagar imposto em cima das notas. Aí não paga o imposto, aí você quebra a empresa. Como é que pode ser o mesmo financeiro daquilo tudo que aconteceu? Eu queria entender isso. Para 2020, tem uma outra coisa. Fluminense, antes da Unimed, caiu. Quebrou. Botafogo foi vendido. Flamengo, antes do Eduardo de Melo. Bandeira. Quase caiu o Flamengo. Olha o Vitória. Dá uma olhada, vamos lá, quais os clubes? Qual clube hoje é que você pode bater de peito aberto? 2. Só 2. E isso dos 20. Não estou falando dos 80. Porque Série A, B, C e D. Porque a gente só fala do time grande, porque aqui a gente só fala disso. Porque a audiência... Olha o São Paulo, deve 1 bilhão. Santos também. Olha o Santos, mais de 1 bilhão. E quando o Neymar for embora, vocês vão ficar devendo 1,5 bilhão. Quando o Neymar for embora, o Santos vai dever 1,5 bilhão. O Santos vai conseguir pagar 1,5 bilhão, vai vender para o próprio pai do Neymar. Pelo menos é o que todo mundo fala. Então, quando você pega uma empresa ou um clube que está estourado, você chega com 400 milhões, você compra. O que o Ronaldo fez com o Cruzeiro? Não foi 400 milhões que ele pagou? Vendeu por 600. Estava na Série B. Ele ganhou 200 milhões. 200 milhões. 200 milhões. Então como é que pode? Olha o Vasco. Olha o Vasco. Se no ano passado era para ser o 5º rebaixamento. E ainda eu tenho que escutar os caras aí do fechamento, que eu assisto todo mundo, velho. Olha o Vasco. Que Vasco, cara? Empatou em casa. Tem que tomar porrada, tem que tomar pau. Não, os caras puxando o saco do Vasco, que era 4º rebaixamento. A torcida do Vasco não merece Pedrinho, não merece vocês que estão aí. A torcida do Vasco não merece isso. Qualquer outro clube que não tivesse a torcida que tem o Vasco não estaria na primeira divisão. Por causa da torcida do Vasco. E ninguém fala nada. Aí vem o Corinthians, gasta tudo isso. Você acha que dá? Não é muito louco isso pra nós, que falamos todo dia. Porque se tem programa que fala isso, é aqui. Porque eu podia estar falando hoje do São Paulo. Eu não vou falar. Do Corinthians que vai jogar. Não, agora eu não vou. A gente tem que mostrar o fato. O fato é esse da matéria. Tem como solucionar isso pra vocês três e pra quem tá junto com a gente aqui? Vai longe isso aí, né? O momento que chegou o Corinthians com as dívidas e que só de juros o que tem que pagar, realmente compromete demais o caixa do clube. E é por isso que a gente vê, vem Félix Torres, mas não paga. Vem Raniel e não paga. Perdão, pode. Todo mundo sabe que é guerra, poucas ideias. E quando a torcida já falou já, a cabeça fria e foca nos dentes. Tem que ter muita raiva nessa porra mesmo. Influenciou isso antes do jogo, porque os jogadores do Corinthians influenciou, sabe por quê? Porque todos eles responderam a esse cara aí. Eu acho que os jogadores não sei nem se viram essa fala, né? Não sei se viram realmente. Eu acho que viram. Mas não tem sentido, né? Chegar lá e fazer. Foi colocado no vestiário, Veloso, lá na hora que os caras estavam entrando. O Mendes falou, gente, ele não vai entrar nessa não. Um discurso como esse eu acho que não. Tem uma do Dorival Júnior. E pior ainda se os jogadores entraram nessa pilha. Mas tem uma do Dorival Júnior que ele responde pros jogadores dentro do vestiário tudo aquilo que esse sujeito aí falou. Pior ainda se os jogadores entram nessa pilha, né? Porque o jogador... Os caras foram 4 expulsos. O jogador 2 da comissão e 2 em 4, como que não entrou? Lógico que entrou, Veloso. Não, mas não tem que entrar, tá errado. Não, tá errado. Lógico que tá errado. Tem que entrar nessa pilha. Como é que o jogador como Aníbal dá uma cabeçada em 6 minutos, por quê? Quem tá de fora fala até bobagem, mas quem tá dentro tem que filtrar.
Tem que entrar e saber que os caras que vão entrar para jogar tem que resolver o jogo dentro de campo. A história de dar pancada é o que aconteceu. Ó. 10 minutos o Aníbal já estava fora do jogo. O Aníbal Depois entendeu errado. foi a comissão técnica que foi embora, que foi ridículo também o papel e a forma como foram expulsos. E depois, para fechar, o Juliano também. Souza. O Aníbal entendeu errado, né? Acho que tem que, como quando o Felipe Melo for falar, tem que falar em espanhol também, né? Porque ele falou faca nos dentes, né? Cabeçada nos dentes, entendeu? Aí deu a cabeçada Verdade, nos senhor. dentes, foi expulso. E outra coisa, o cara, vou usar uma frase do Muricy, um jogador que precisar de motivação. Pra jogar um jogo desse. Pra jogar um jogo desse, alguma coisa tá errada, pô. Pera aí, pelo amor de Deus, jogar um clássico desse, umas oitavas de finais, em casa, contra o maior rival, você precisar de levar um cara pra poder estimular os caras? Tá louco. Então é isso aí, Fiel. Nossa, tem uma hora que cansa, né, cara? Toda hora é só política, 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 política. Você vê todos os clubes aí, é futebol dentro de campo, perdendo, ganhando, é futebol. No Corinthians, cara, é só política o tempo todo. Parece que o futebol fica de lado. Desanima demais, cara. E tem jogo hoje, ninguém fala do jogo. Corinthians e Juventude. A gente precisa vencer para escapar, não escapar, mas para se afastar da zona de rebaixamento lá, da parte de baixo, na verdade, né? Porque os caras estão encostando, o Santos venceu, o time de baixo vencendo, então uma vitória hoje. Mas fica vendo, o goleiro dos caras hoje vai se transformar no Neuer, cara. No melhor goleiro do mundo. Fica vendo. Sempre quando o Corinthians os caras dão a vida. é, é, Se transformam em um Real Madrid em campo. Hoje é Corinthians e Real Madrid, né, Juventude? Corinthians e Real Madrid. Vocês vão ver o Real Madrid em campo hoje contra o Corinthians. Então é isso, cara. Desfalques em Memphis agora. Carrilho pra mim tá fora da temporada. Muito difícil voltar esse ano. Talvez nos últimos jogos de nos últimos 2, 3 jogos, mas muito difícil, cara. Lesão ligamentar, complicado demais. Vitinho apresentado hoje. Talvez jogue sábado já contra o Bahia. Hoje, impossível. Então, né, ele que já falou que quer jogar o mais rápido possível. Então, sabadão tem que estar em campo. E vamos ver se tem mais contratações. Porém, hoje tem esse negócio de transfer ban. Não sei como vai ficar. Complicado. Vamos ver. Corinthians é tudo uma caixinha de surpresa. De repente aparece a grana aí, paga lá e resolve. Ou faz um acordo. Então, vamos ver como vai se resolver até o final da tarde essa pendência aí, né, cara? Complicado demais. Então é isso, deixa o seu likezão, comenta aí, deixa o seu palpite, eu vou chutar aqui 1-0 Corinthians, 1-0 tá bom, gol do Thales Magno, então é isso, deixa o seu like, se inscreve no canal, então até o próximo vídeo, valeu, fio, é nóis.